O que acontece quando as mãos, que construíram um império de beleza, não conseguem mais segurar uma simples moeda? Para o mestre escultor Armando Veloso, a resposta era um silêncio amargo, vivido todos os dias na solidão de quem já foi tudo e agora se sentia nada. A manhã de sábado, no bairro do Rosário, fervilhava com a cadência de uma vida que insistia em seguir em frente, alheia às histórias que se escondiam por trás de cada janela. Para Armando Veloso, essa mesma pulsação soava como uma dissonância, um ritmo do qual ele não mais fazia parte. Dentro da padaria, o aroma de café fresco e pão quente, que em outros tempos lhe traria conforto, hoje servia apenas para aguçar a percepção de sua própria fragilidade. A fila se movia com a agilidade impaciente dos que têm compromissos, e sua vez chegou. Ele apontou para o pão que desejava, a voz um sussurro que mal superou o barulho da máquina de café. O verdadeiro desafio, no entanto, veio em seguida, o ato de pagar. Ao buscar as moedas no bolso, seus dedos, antes capazes de arrancar poesia da pedra-sabão, agora se recusavam a obedecer a um comando tão trivial. A pequena moeda de prata escapou, caindo no chão com um tilintar agudo que pareceu ecoar por todo o estabelecimento. Atrás dele, um jovem de fones de ouvido soltou um suspiro audível de impaciência, um som trivial para o mundo, mas que para Armando soou como um veredito, uma nota de rodapé em sua biografia, sentenciando-o ao clube dos que atrapalham, dos que estão fora de compasso com a pressa do presente. Ele se abaixou com uma lentidão dolorosa, o corpo enrijecido não apenas pela idade, mas pela humilhação que corava seu rosto. A mão esquerda, mais confiável, finalmente capturou a moeda fujona. Ao se reerguer, não ousou encontrar o olhar de ninguém. Pegou o saco de pão com um aceno de cabeça e saiu, empurrando a porta de vidro como quem foge de uma cena de crime. Um crime onde ele era, ao mesmo tempo, a vítima e a única testemunha de sua própria decadência. Cada passo na calçada de pedras portuguesas, irregular e traiçoeira, era um exercício de concentração. Ele conhecia aquele caminho de cor, cada rachadura, cada remendo no asfalto. Era o mesmo caminho que percorria em seus dias de glória, quando voltava para casa com as mãos sujas de pó de pedra, o corpo cansado, mas a alma vibrando com a certeza de seu propósito. Naquela época, os vizinhos o cumprimentavam com admiração. O mestre Armando, o orgulho do bairro. Hoje, os acenos eram tingidos de uma cordialidade cautelosa, carregada de uma piedade que feria mais do que o desprezo. Ele sentia os olhares, mesmo sem encará-los, e imaginava os pensamentos. O que teria acontecido com aquele homem tão forte, tão celebrado? A resposta estava em sua mão direita, que ele mantinha dentro do bolso do casaco, um segredo vergonhoso. Um pássaro ferido que ele tentava esconder do mundo. Ao chegar em casa, o silêncio o acolheu como um sudário. A casa era grande demais para um homem só, um eco constante da ausência de sua falecida esposa, Helena, a única que entendia a linguagem de suas mãos e a música de seu coração. Na cozinha, ele colocou o pão sobre a mesa e se serviu de uma xícara de café. Um ritual matinal que se tornara um campo de batalha diário. Segurou a xícara com a mão esquerda, mas, por um instante de teimosia, tentou transferi-la para a direita. O tremor, antes sutil, intensificou-se com o esforço. A porcelana estremeceu, o líquido escuro oscilou perigosamente, ameaçando transbordar. Uma onda de fúria impotente subiu por seu peito. Com um grunhido de frustração, ele bateu a xícara na pia, fazendo com que o café se derramasse, manchando a louça branca como uma nódoa em sua alma. Ele se apoiou na bancada, a respiração ofegante, encarando aquela mão como se ela pertencesse a um estranho, um inimigo que habitava seu próprio corpo. Era uma traição vinda de dentro, uma insurreição
de seus próprios nervos, e contra esse inimigo não havia defesa, apenas a rendição diária e o amargo sabor da derrota. A solidão, nesse momento, era um abismo, um poço onde sua identidade se afogava lentamente, dia após dia, gole a gole de café derramado. Quantas histórias de vida são interrompidas, não por um ponto final, mas por uma vírgula mal colocada pelo destino. Uma doença, uma perda, uma reviravolta que nos arranca do palco e nos joga na plateia de nossas próprias vidas, forçados a assistir o que poderíamos ter sido. A sensação de que o seu melhor capítulo já foi escrito é uma das formas mais silenciosas de luto. Armando Veloso vivia esse luto todos os dias, convencido de que sua história havia acabado no momento em que seu corpo o traiu. Ele se via como uma obra inacabada, e o mundo ao redor parecia concordar, com seus olhares de pena e suspiros de impaciência. Esta é a história de um homem que parou de se reconhecer no espelho, mas é também um convite à reflexão sobre o valor que damos a nós mesmos quando nossas habilidades mais aplaudidas nos são tiradas. Se a jornada de Armando e sua luta contra o eco de quem ele foi ressoa com algo que você sente ou vê em alguém que ama, considere compartilhar este vídeo. Muitas vezes, a maior ajuda que podemos oferecer a alguém que se sente esquecido é simplesmente mostrar que sua história ainda importa e que novos parágrafos estão sempre à espera de serem escritos. A fuga de Armando da cozinha o levou, como sempre, ao único lugar onde o silêncio não era sinônimo de vazio, mas de memória: sua oficina. O anexo, nos fundos da casa, era um portal para outro tempo, um santuário melancólico, onde o ar parecia mais denso, pesado com as partículas de poeira de pedra-sabão que dançavam nos feixes de luz solar. O cheiro era uma mistura complexa de madeira antiga, metal frio e a fragrância mineral da pedra adormecida, um perfume que para ele era mais íntimo do que qualquer outro. Nada havia mudado ali nos últimos 3 anos. A organização era um testamento de seu antigo eu, um homem metódico e preciso. A bancada de madeira maciça, marcada por milhares de cortes e entalhes, era um mapa de suas criações, cada cicatriz uma linha na biografia de uma obra. A luz que entrava pela claraboia poeirenta iluminava a cena não com a vivacidade da inspiração, mas com a solenidade de um mausoléu. Ele estava ali, o curador de seu próprio museu, o guardião de um legado que ele mesmo considerava morto. Era um lugar de poder e de dor, onde cada objeto era um lembrete simultâneo de sua maior glória e de sua mais profunda perda. Na parede principal, as ferramentas pendiam em um arranjo quase cirúrgico, cada uma em seu devido lugar, limpas e afiadas, mas cobertas por um véu de abandono. Havia dezenas de cinzéis, de lâminas finas para detalhes de rostos a pontas largas, para desbastar grandes blocos. Havia os macetes de madeira, de diferentes pesos e tamanhos, com os cabos escurecidos e alisados pelo suor e pela fricção de suas mãos ao longo de décadas. Armando os via não como meros instrumentos, mas como extensões de sua vontade, parceiros silenciosos em cada ato de criação. Eram eles que traduziam os impulsos de sua alma para a linguagem da forma. Agora, eles o encaravam em silêncio, como um exército à espera de um general que perdeu a coragem de comandar. Ele sabia que se pegasse um deles, a memória muscular de seu braço esquerdo ainda saberia o movimento, o ângulo, a força do impacto. Mas para quê? A dança exigia 2 parceiros, e sua mão direita, a bailarina principal, não conseguia mais seguir a música. Deixar as ferramentas ali, intocadas, era sua forma de honrar o que foram e de não profanar suas memórias com a inépcia de seu estado atual.
Ao lado da bancada, repousavam vários blocos de pedra-sabão, sua matéria-prima de eleição. Ele sempre dizia que a pedra já continha a escultura dentro dela. Seu trabalho era apenas remover o excesso, libertar a forma que já existia. Ele se aproximou de um bloco de tamanho médio, de um tom cinza esverdeado, com veios mais escuros que pareciam artérias petrificadas. Passou a mão esquerda sobre a superfície fria e surpreendentemente macia. A pedra-sabão, rica em talco, tinha uma textura quase sedosa, uma docilidade que convidava ao toque. Ele sentia a densidade do material, seu peso, sua promessa de permanência. Fechou os olhos e por um instante conseguiu sentir o potencial adormecido ali dentro, a infinidade de formas que aquele bloco continha. Lembrou-se do processo, da poeira fina que o cobria da cabeça aos pés, da satisfação de ver uma curva emergir da massa bruta, da tensão de trabalhar nos detalhes finais, onde um único golpe em falso poderia destruir semanas de trabalho. A pedra era uma amante exigente, que demandava força e delicadeza em igual medida. Ela lhe dera tudo, uma carreira, uma identidade, um nome. E agora, ali estava ela, muda e indiferente, testemunha de sua impotência, guardando seus segredos para mãos mais capazes que as suas. O silêncio na oficina era diferente do silêncio da casa. Na casa, o silêncio era oco, um vácuo deixado pela vida. Aqui, o silêncio era denso, preenchido por todas as obras que não seriam criadas, por todas as batidas de martelo que não soariam mais. Era um silêncio reverente. Ele caminhou pelo espaço, seus passos levantando pequenas nuvens de poeira. Sua sombra se projetava sobre as superfícies, longa e distorcida, como um fantasma assombrando seu próprio passado. Ele parou diante de um armário de metal, onde guardava seus esboços e prêmios. Não o abria há anos. Para que reviver as glórias passadas? Seria como ler as cartas de amor de um relacionamento que terminou em tragédia. Cada troféu, cada medalha, cada recorte de jornal com uma crítica elogiosa seria um espinho a mais em seu coração. Ele havia construído sua identidade sobre o pilar de sua habilidade. Armando Veloso, o escultor. Era assim que se apresentava. Era assim que o mundo o conhecia. Quando o pilar ruiu, ele desmoronou junto. Quem era ele agora? Apenas Armando Veloso, um aposentado, um viúvo, um homem com uma mão trêmula que mal conseguia segurar uma xícara de café. A oficina, portanto, era seu refúgio e sua prisão, o palco de suas maiores vitórias e o cenário de sua rendição final. Seu olhar recaiu sobre o macete de pau-brasil, a ferramenta que herdara de seu próprio mestre, a primeira que aprendera a manejar. Estava pendurado sozinho em um lugar de honra. O cabo de madeira escura e densa se encaixava perfeitamente em sua mão. Ele o pegou com a mão esquerda. O peso familiar era reconfortante. E então o eco veio. Não era um som, mas uma avalanche de sensações. A memória não estava em sua mente, mas em seus músculos, em sua pele. Ele se lembrou da noite de sua primeira grande exposição individual, no Museu de Arte da capital. Tinha 40 anos e estava no auge de sua força criativa. A peça central era O Dançarino de Chuva, uma figura masculina em tamanho real, esculpida em um único bloco de pedra, o corpo contorcido em um movimento de êxtase, com o rosto erguido para um céu invisível. Ele se lembrava da tensão no ar antes da revelação, do silêncio da multidão quando o pano foi retirado. Um silêncio que durou alguns segundos, mas que para ele pareceu uma eternidade antes de ser rompido por uma onda de aplausos que o atingiu como uma força física. Naquela noite, um crítico de arte renomado, um homem conhecido por sua acidez, aproximou-se dele. Armando esperava um comentário cínico, uma análise fria. Mas o homem apenas olhou para a estátua e depois para ele.
e disse palavras que Armando jamais esqueceria. Ele disse que a maioria dos escultores trabalhava a pedra, mas que ele, Armando, parecia conversar com ela. Disse que o dançarino de chuva não parecia feito de matéria sólida, mas de música, de vento e de emoção petrificada. Disse que Armando não esculpia o movimento, mas a alma do movimento. Aquelas palavras foram a validação de toda uma vida de dedicação, o reconhecimento de que seu trabalho transcendia a técnica e alcançava a esfera da arte pura. Ele se lembrou de Helena ao seu lado, segurando sua mão, os olhos dela brilhando de orgulho, um brilho que valia mais do que todos os aplausos e todas as críticas positivas do mundo. Aquele momento foi o ápice, o cume da montanha que ele passara a vida inteira escalando, o eco daquele aplauso, o calor do elogio, a luz nos olhos de sua esposa. Tudo isso voltava agora, na oficina silenciosa, e o contraste com o presente era tão brutal que o fez sentir uma vertigem, uma náusea de nostalgia. Com o macete ainda na mão, ele se virou para o centro da oficina, para a forma coberta pelo lençol de linho, o fantasma em sua sala de estar. Sua última obra, seu maior projeto, sua derrota mais espetacular, o Ícaro. A ideia era ambiciosa. Capturar não a queda, como todos faziam, mas o instante exato antes dela. O momento de êxtase e arrogância. O segundo de invencibilidade quando ele toca o sol, antes que a cera derreta, era para ser sua obra-prima, o culminar de toda a sua experiência. Ele trabalhou nela por mais de 1 ano, com uma obsessão febril. A pedra respondia como nunca antes. O torso de Ícaro era uma obra de anatomia e paixão, cada músculo tenso pelo esforço do voo. O rosto erguido era uma mistura de triunfo e desafio, com os lábios entreabertos, como se estivesse prestes a gritar sua vitória contra os deuses. Tudo estava perfeito, sublime. Ele se sentia como o próprio Dédalo, criando vida a partir da matéria inanimada. Faltavam apenas os detalhes finais, as penas das asas e, crucialmente, as mãos. As mãos de Ícaro, que deveriam estar abertas, espalmadas em direção ao calor do sol, em um gesto de conquista. Foi então que o destino interveio. Numa manhã, ele acordou com um formigamento estranho no lado direito do corpo. A xícara de café caiu de sua mão. No hospital, as palavras do médico foram diretas, clínicas, desprovidas da emoção que estilhaçava seu mundo. Acidente vascular cerebral isquêmico. A recuperação foi lenta e incompleta. A força voltou ao braço, mas a precisão, a delicadeza, a comunicação íntima entre seu cérebro e os músculos de seus dedos, essa se foi para sempre. Ele tentou voltar ao trabalho. Ficou por semanas diante do bloco de pedra, cinzel na mão, tentando esculpir um único dedo na mão de Ícaro. Mas sua mão direita tremia, desobedecia, transformando o que deveria ser um gesto de criação em um ato de mutilação. Após lascar um pedaço importante do bloco em um espasmo, ele se rendeu. Cobriu a estátua e nunca mais tocou nela. O Ícaro inacabado era sua própria história. Um voo glorioso interrompido, uma queda abrupta e a vergonha de uma obra que prometia o céu, mas que permaneceria para sempre presa à terra, incompleta e imperfeita como ele. Com um gesto lento, quase cerimonial, ele se aproximou e ergueu uma ponta do lençol. A luz da clarabóia banhou o rosto de pedra, que parecia zombar dele com sua expressão de triunfo eterno. A câmera da narrativa desceu pelo pescoço, pelo peito perfeitamente esculpido, até chegar à mão. O contraste era chocante. O braço musculoso terminava em um bloco retangular de pedra bruta, uma massa disforme, onde deveria haver dedos, articulações, vida. Era um grito petrificado, a materialização de sua própria frustração. O si que o assombrava todas as noites. E se o AVC não tivesse acontecido? E se ele tivesse terminado a obra?
Seria sua consagração final, o testamento de seu talento. Em vez disso, era um monumento ao seu fracasso, um lembrete constante e silencioso de que seu dom lhe fora roubado na véspera de sua maior realização. Ele deixou o lençol cair, o tecido descendo suavemente sobre a pedra, cobrindo o sonho e o pesadelo. O pó que se levantou com o movimento dançou no feixe de luz por um instante antes de assentar novamente, devolvendo à oficina a sua quietude tumular. Nesse exato momento, o som de batidas na porta de madeira da oficina soou anormalmente alto, uma violação daquele espaço sagrado. Armando se sobressaltou, o coração disparando. Ninguém nunca ia até sua oficina. Ele pensou em não responder, em fingir que não estava ali. Mas as batidas persistiram, firmes e pacientes. Com um suspiro resignado, ele caminhou até a porta e a abriu, uma fresta apenas, o suficiente para ver uma mulher de meia idade, com um olhar determinado e um sorriso contido. Era Sofia, a administradora do centro comunitário do bairro, um lugar que Armando conhecia apenas de passagem. Ele a reconheceu vagamente. Ela não se intimidou com sua expressão fechada. Apresentou-se com uma voz calma e direta, explicando que o centro estava passando por dificuldades financeiras e que a oficina de cerâmica para os jovens do bairro corria o risco de fechar por falta de um supervisor voluntário. Ela disse que sabia quem ele era, que se lembrava de suas exposições e que talvez ele pudesse apenas estar lá para garantir que os jovens não se machucassem ou quebrassem o pouco equipamento que restava. Armando a ouviu em silêncio, o rosto uma máscara de indiferença, mas por dentro cada palavra era como sal em uma ferida aberta. Cerâmica, argila, jovens. Tudo aquilo pertencia a um universo que ele havia selado. A ideia de estar em uma sala, observando mãos jovens e ágeis moldando o barro, fazendo exatamente o que as suas não podiam mais, era uma forma de tortura que ele não estava disposto a se infligir. Ele a interrompeu antes que ela pudesse terminar sua súplica. Com uma frieza que surpreendeu a si mesmo, ele disse que ela havia procurado a pessoa errada. Disse que o escultor que ela conhecia não existia mais, que ele era apenas um velho esperando o tempo passar. Ele não deu detalhes, não mencionou sua condição, seu orgulho não permitiria. Apenas deixou-a entender que seu tempo de criar, de ensinar, de se importar, havia chegado ao fim. Ele viu a decepção no rosto de Sofia, uma sombra passageira, logo substituída pela mesma resiliência que a levara até ali. Ela agradeceu seu tempo, disse que entendia e se virou para ir embora, deixando-o na soleira da porta, com o eco de seu pedido ainda pairando no ar poeirento da oficina. Ele fechou a porta devagar, o clique da fechadura soando definitivo. Voltou para o centro da oficina e se sentiu um completo idiota. Por que a visita daquela mulher o havia perturbado tanto? Era a menção ao seu passado? Era a proposta de voltar a um mundo que lhe causava dor? Ou era algo mais profundo? Talvez fosse a constatação de que, enquanto ele se enterrava vivo em seu mausoléu particular, o mundo lá fora continuava, com seus problemas, suas necessidades, sua juventude barulhenta e cheia de uma energia que ele havia esquecido. Por um breve instante, ele sentiu uma pontada de algo que não era raiva nem autopiedade. Era uma curiosidade incômoda. Quem eram aqueles jovens? Que tipo de futuro eles estavam moldando com as próprias mãos, em uma sala de cerâmica precária de um centro comunitário à beira da falência? Ele balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Não era problema dele. Ele tinha seus próprios fantasmas para combater, e eles exigiam toda a sua atenção. A porta se fechou, e com ela parecia fechar-se a última janela de oportunidade, trancando Armando mais uma vez em seu casulo de memórias e ressentimentos. A decisão parecia final.
uma muralha erguida entre seu passado glorioso e um presente que ele se recusava a viver. Mas o destino, por vezes, não se anuncia com batidas educadas à porta. Às vezes, ele se manifesta de formas mais rudes, mais inesperadas. Ele chuta uma garrafa plástica numa rua vazia, fazendo um barulho que, por alguma razão, consegue ecoar mais alto que o mais profundo dos silêncios. A história de um homem não termina quando ele decide parar de escrevê-la, mas apenas quando a última palavra é dita. E para Armando Veloso, uma frase inteiramente nova estava prestes a começar, impulsionada não por uma grande decisão, mas por um pequeno incômodo vindo da rua. Fique conosco para descobrir como a jornada de nosso maestro de pedra, que acreditava ter perdido tudo, estava apenas começando a encontrar seu verdadeiro barro. Os dias que se seguiram à visita de Sofia se arrastaram com a mesma lentidão monótona de sempre, mas algo havia mudado na qualidade do silêncio de Armando. A proposta dela, que ele havia rechaçado com tanta firmeza, depositara uma semente de inquietação em sua mente. Ele se pegava, com mais frequência do que gostaria de admitir, parado junto à janela da sala, observando o movimento da rua. Era ali que via o grupo de jovens, quase sempre os mesmos rostos, gravitando em torno do nada. E entre eles, um em particular se destacava. Era um rapaz magro, de gestos angulosos e uma energia contida que parecia prestes a explodir a qualquer momento. Ele era o epicentro das pequenas desordens. O chute na lixeira, a pichação apressada no muro, o desafio lançado aos amigos. Armando o observava, e a irritação inicial, a repulsa de um velho que preza pela ordem, começou a se metamorfosear em algo perigosamente familiar. Aquela energia caótica, aquela fúria sem direção, não era diferente da força bruta de uma pedra antes do primeiro golpe do cinzel. Era uma potência em estado bruto, um potencial que, sem um guia, se voltava para a autodestruição. Naquela energia desperdiçada, Armando começou a enxergar um reflexo distorcido de si mesmo. Ele, que passara a vida a impor forma e significado à matéria inerte, agora era testemunha de uma força viva se dissipando em gestos vazios. O rapaz da rua, a quem ele mais tarde conheceria como Léo, era um bloco de pedra-sabão em movimento, cheio de veios e falhas, mas também de uma promessa de beleza oculta. A observação se tornou um exercício quase profissional, uma análise involuntária. Ele via no andar do jovem um ritmo que poderia ser traduzido em uma linha escultórica. Via em sua raiva uma intensidade que, se canalizada, poderia erguer catedrais. Essa percepção o assustou. Pela primeira vez em 3 anos, ele estava pensando como um escultor, e esse pensamento era doloroso, como um membro fantasma que insiste em coçar. A oficina, seu refúgio, de repente pareceu pequena demais. Suas paredes de silêncio, frágeis demais para abafar o barulho insistente da vida que pulsava do lado de fora, exigindo atenção, desafiando sua reclusão. Uma tarde, enquanto a luz do sol poente pintava o céu de tons alaranjados, uma memória antiga emergiu das profundezas de sua mente com uma clareza inesperada. Ele se viu com 16 anos, as mãos grossas e sujas de graxa da oficina mecânica de seu pai. Sentia a mesma inquietação de Léo, a mesma sensação de ser uma engrenagem fora de lugar, um motor potente em um chassi que não saía do lugar. Ele não era um arruaceiro, mas a sua rebeldia era interna, silenciosa. Foi quando conheceu seu mestre, um velho entalhador de imagens sacras que tinha uma pequena oficina nos fundos de uma igreja. O velho viu algo em suas mãos, algo que nem ele mesmo sabia que existia. Ele lhe deu um pedaço de madeira e uma goiva, e disse apenas uma frase: "A raiva faz um bom começo, mas só a paciência termina o trabalho."
Aquela frase foi a chave que abriu a primeira porta de sua vocação. Olhando pela janela para Léo, que agora discutia acaloradamente com um amigo, Armando sentiu o peso daquela memória. Ele não era mais o jovem aprendiz, mas talvez, e a ideia o apavorou, estivesse se tornando o velho mestre. A batalha interna durou mais 2 dias. De um lado, seu orgulho ferido, o medo da humilhação, o conforto amargo de sua solidão. Do outro, a imagem persistente de Léo, o eco das palavras de seu mestre e a voz pragmática de Sofia em sua cabeça. A decisão, quando veio, não foi um ato de heroísmo ou generosidade. Foi um ato de exaustão. Ele estava cansado de lutar contra o fantasma de si mesmo. Ir até o centro comunitário não era uma tentativa de ajudar ninguém. Era uma tentativa desesperada de silenciar o barulho que a visita de Sofia havia despertado dentro dele. Talvez, se visse de perto a bagunça e a falta de talento que imaginava, pudesse confirmar sua própria visão cínica do mundo e voltar para sua oficina com a consciência tranquila, com a certeza de que não havia nada que ele pudesse fazer. Com esse pensamento sombrio como motivação, ele vestiu um casaco, enfiou a mão direita trêmula no bolso e saiu de casa, caminhando em direção ao Vizinhança Ativa, não como um salvador, mas como um inspetor indo condenar um prédio prestes a desabar. A caminhada de 3 quarteirões pareceu mais longa do que o habitual. Cada passo o afastava de seu território seguro e o levava para mais perto do desconhecido. Ele se sentia como um soldado em território inimigo, alerta, defensivo. O Centro Comunitário Vizinhança Ativa era exatamente como ele imaginava, só que mais barulhento. A fachada, que um dia fora pintada de um azul vibrante, agora estava desbotada e manchada pelo tempo. Do lado de dentro, uma cacofonia de sons o assaltou. Crianças gritando em uma aula de capoeira no pátio. Uma música popular tocando em um rádio velho na recepção. O som de uma bola de ping-pong batendo incessantemente em alguma sala próxima. Era um ecossistema de vida pulsante, caótico e barulhento, o oposto polar da quietude sepulcral de sua oficina. Ele viu Sofia atrás de um balcão, ao telefone, resolvendo algum problema com a paciência de uma santa. Quando ela o viu, seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo. Ela não sorriu, apenas assentiu, um gesto de reconhecimento e talvez de surpresa, antes de apontar para um corredor à sua esquerda. Armando seguiu a direção indicada, e o cheiro o atingiu antes mesmo de ele chegar. Era um odor úmido, terroso, o cheiro de argila molhada, misturado com o suor adolescente e o ar viciado de uma sala mal ventilada. Parado no batente da porta da oficina de cerâmica, ele teve a visão do inferno de um artesão. A sala era pequena, com 2 rodas de oleiro elétricas e uma bancada comprida no centro. Havia argila por toda parte, no chão, nas paredes, nos rostos e nas roupas dos cerca de 8 jovens espalhados pelo local. A disciplina era inexistente. 2 rapazes faziam uma guerra de bolinhas de barro. Uma garota tentava tirar uma selfie com o rosto sujo. E em um canto, isolada do caos, estava uma menina de cabelos escuros e olhar concentrado, que ele mais tarde conheceria como Júlia. Ela trabalhava em uma peça minúscula, um pequeno animal disforme, com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a anarquia ao redor. Ele a observou por um momento, notando como seus dedos hesitavam, como ela parecia ter medo de impor sua vontade ao material. Sua atenção foi então capturada pelo rapaz que ele observara da janela, Léo. Ele estava sentado de forma displicente em frente a um dos tornos, não para criar, mas para se divertir. Pegava um pedaço de argila, jogava-o no prato giratório, acelerava ao máximo e via o barro se desintegrar e voar em todas as direções, sujando tudo e todos ao redor.
Ele ria, um riso alto e provocador que convidava os outros a se juntarem à sua baderna. Para Armando, aquilo era uma heresia. Era um desrespeito profundo pelo material, pela arte, pelo próprio ato de criar. A argila, para ele, era o começo de tudo. A matéria-prima da paciência, a tela tridimensional, onde a forma e a função se encontravam. Ver aquele desperdício, aquela falta de propósito, confirmou todos os seus piores pressentimentos. Aquele lugar era um caso perdido. Aqueles jovens não queriam aprender. Queriam apenas um lugar para matar o tempo e extravasar sua energia destrutiva. Ele sentiu uma pontada de satisfação sombria. Estava certo, afinal. Não havia nada para ele ali. Ele já estava se virando para ir embora, para voltar ao seu silêncio e à sua certeza de que o mundo não tinha mais conserto, quando um pequeno som o deteve. Foi um suspiro, quase inaudível em meio à bagunça. Ele se virou e viu Júlia, a menina do canto. Ela olhava para sua pequena criação, o animal disforme, com uma expressão de profunda frustração. Então, com um gesto rápido e violento que surpreendeu Armando, ela esmagou a peça com a palma da mão, transformando-a de volta em uma massa de barro sem forma. Ela não chorou, mas seu rosto era a imagem da derrota. E naquele pequeno gesto de desespero criativo, Armando viu a si mesmo. Ele viu o reflexo exato do que sentia todas as manhãs ao acordar, do que sentia ao cobrir a estátua de Ícaro. A mesma raiva, a mesma impotência, a mesma sensação de que o que estava em sua mente era infinitamente superior ao que suas mãos conseguiam produzir. Aquele suspiro de Júlia foi a primeira ponte real entre o seu mundo e o daquela sala caótica. Foi a âncora que o prendeu ali, contra sua vontade, contra seu bom senso. Léo, percebendo que a atenção de Armando estava sobre a garota e talvez sentindo-se ameaçado pela presença daquele velho silencioso e julgador, decidiu que era hora de reafirmar seu domínio sobre o ambiente. Ele parou o torno, pegou um punhado de argila e se virou para Armando, um sorriso de escárnio no rosto. Ele o encarou por um longo momento, e a sala, aos poucos, foi se aquietando, os outros jovens sentindo a mudança na atmosfera, a tensão que se acumulava entre o adolescente e o ancião. Léo era como um animal testando as cercas de seu território, e Armando era a anomalia, o elemento estranho que precisava ser intimidado ou expulso. Para um jovem acostumado a mascarar suas inseguranças com agressividade, o silêncio e o olhar analítico de Armando eram uma afronta direta. Ele precisava de uma reação, de uma confirmação de que ele estava no controle, de que aquele velho não era nada além de um espectador irrelevante em seu pequeno reino de barro. A provocação veio, carregada com todo o veneno da crueldade juvenil. Léo ergueu o queixo e projetou a voz para que todos ouvissem, suas palavras cortando o ar como pedras afiadas. Ele disse com um desprezo calculado para Armando parar de olhar. E então veio o golpe final, a frase que ele escolheu especificamente para ferir, mirando na vulnerabilidade mais óbvia do velho. Ele perguntou se Armando achava que fazia melhor. E então apontou para a mão direita de Armando, que fora do bolso tremia visivelmente sob o escrutínio. Ele disse a frase que mudaria tudo. Acha que faz melhor com essa mão tremendo? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhares, antes em Léo, agora se voltaram para Armando. Júlia arregalou os olhos, um misto de choque e empatia. Sofia, que havia se aproximado discretamente, prendeu a respiração. A provocação pairou no ar, um desafio público que não podia ser ignorado. Léo havia transformado a fraqueza de Armando em um espetáculo, expondo sua ferida mais profunda para que todos vissem. Para Armando, a frase foi como um golpe físico. O sangue subiu ao seu rosto. A humilhação foi imediata e avassaladora.
Anos de reclusão, de esforço para esconder sua condição, desmoronaram em um único segundo por causa da boca de um moleque insolente. Sua primeira reação foi um impulso violento, o desejo de responder à altura, de esmagar aquele jovem com o peso de sua história, de seu talento, de tudo que ele havia sido. Ele queria gritar, dizer que aquela mão trêmula já havia criado mais beleza do que Léo jamais poderia conceber em 1000 vidas. Mas ele se conteve. A raiva estava lá, fervendo sob a superfície, mas junto com ela, algo mais. O orgulho. Não o orgulho ferido que o mantinha preso em casa, mas um tipo diferente de orgulho, mais antigo, mais profundo. O orgulho do mestre artesão, o orgulho do homem que nunca recusou um desafio da pedra. Léo, em sua ignorância, não havia apenas insultado um velho, ele havia desafiado um mestre em seu próprio domínio. Este é o momento que define uma jornada. O cruzamento entre o passado que nos paralisa e o futuro que nos desafia. Ceder à ferida, permitindo que ela dite nossas ações, ou usá-la como um improvável combustível para seguir em frente. A história de Armando nos lembra que a verdadeira força não reside na ausência de fraquezas, mas na coragem de agir apesar delas, de transformar o que nos envergonha na própria ferramenta de nossa redenção. A mão trêmula não era apenas um símbolo de sua perda. Estava prestes a se tornar um símbolo de sua resiliência. Se você acredita no poder das segundas chances e quer acompanhar cada passo desta surpreendente transformação, de como a vulnerabilidade pode se converter em maestria, inscreva-se em nosso canal. Ao fazer isso, você não perderá o momento crucial em que um mestre esquecido decide diante de todos voltar a sujar as mãos de barro e mostrar que a verdadeira arte reside na coragem de tentar mais uma vez. O tempo pareceu se esticar. Armando sentiu todos os olhares sobre si, cada um com um peso diferente. O desafio de Léo, a apreensão de Sofia, a curiosidade dos outros, a empatia de Júlia. Ele baixou os olhos para sua mão direita, que tremia como uma folha ao vento. Por um instante, ele viu o que Léo via, fraqueza, inutilidade, decrepitude, mas então ele olhou para sua mão esquerda, firme, forte, calejada por 50 anos de trabalho. Ela repousava ao seu lado, quieta, como um gigante adormecido. A frase de seu antigo mestre ecoou em sua mente: a raiva faz um bom começo. E ele sentia raiva. Uma raiva purificadora que queimou a névoa da autopiedade. Sem dizer uma única palavra, ele começou a caminhar. Seus passos eram lentos, deliberados, cada um ecoando no chão de cimento da sala silenciosa. Ele não caminhou em direção a Léo. Caminhou em direção ao segundo torno de oleiro, o que estava vazio e sujo. O caminho pareceu ter quilômetros. Era uma marcha de um homem indo para a batalha, não contra um adolescente, mas contra si mesmo. Ele se sentou no banco de madeira que rangeu sob seu peso. O movimento foi metódico, quase ritualístico. Ele olhou para a roda de metal, para os respingos de argila seca de usuários anteriores. Com a mão esquerda, pegou um grande pedaço de barro da bacia ao lado, o mesmo material que Léo estava desperdiçando momentos antes. Ele o sentiu, testou seu peso, sua umidade. Então, com um baque surdo que fez todos se sobressaltarem, ele jogou a argila no centro da roda. Aquele som foi uma declaração, o primeiro golpe do martelo, o início do trabalho. Ele ligou o motor do torno e o zumbido preencheu o silêncio. Um som de potencial, de possibilidade. Ele posicionou as mãos, a esquerda por fora, para dar forma, a direita por cima, trêmula e instável, servindo apenas como um peso inerte. Ele respirou fundo, como um mergulhador prestes a submergir em águas profundas e escuras. E então, ele começou. A primeira tentativa foi um desastre completo e humilhante.
Assim que a roda começou a girar mais rápido, a massa de argila, instável e mal posicionada, começou a oscilar violentamente. Sua mão esquerda lutava para conter o movimento, mas a falta de um apoio firme da mão direita tornou a tarefa impossível. O barro se deformou, criou uma protuberância grotesca e, finalmente, com a força centrífuga, foi arremessado da roda, espalhando-se por sua camisa e pelo chão. Um riso abafado veio do grupo de Léo. Sofia fez um movimento para intervir, para poupá-lo de mais constrangimento, mas parou, percebendo que algo mais profundo estava acontecendo ali. Armando não reagiu. Ele apenas olhou para a sujeira em seu peito, para o barro derrotado no chão. Por um momento, a expressão de fracasso voltou ao seu rosto. Era a confirmação de tudo o que ele temia. Ele não conseguia mais. A humilhação era agora pública, inegável. Ele estava prestes a se levantar, a decretar sua derrota e ir embora para nunca mais voltar. Mas então ele ergueu os olhos e encontrou o olhar de Júlia. A menina não estava rindo. Ela o observava com uma intensidade e uma compreensão que o desarmaram. Em seus olhos ele não viu pena, mas reconhecimento. Ela sabia o que era aquilo. Ela sabia o que era lutar contra o material, contra suas próprias limitações e perder. Aquele olhar silencioso de uma estranha foi mais poderoso do que qualquer palavra de encorajamento. Foi um lembrete de que ele não estava sozinho em sua frustração. E foi o suficiente. Com uma determinação renovada, ele se abaixou, pegou outro pedaço de argila, limpou a roda com um gesto rápido e recomeçou. Mas desta vez, ele fez algo diferente. Ele fechou os olhos. Ele se desligou do mundo exterior, das expectativas, dos olhares de julgamento, do riso de Léo. Ele precisava esquecer que estava sendo observado. Precisava voltar ao lugar onde ele e a matéria eram os únicos seres existentes. Ao fechar os olhos, seus outros sentidos se aguçaram. Ele podia sentir a vibração do motor através do banco, podia ouvir o som da argila molhada raspando em sua pele, podia cheirar a terra úmida. Ele parou de tentar forçar a argila a obedecer. Em vez disso, começou a ouvir com as mãos. Sua mão esquerda tornou-se sua guia, seu sensor. Ele sentiu onde o barro estava mais denso, onde resistia, onde cedia. Ele parou de lutar contra a força centrífuga e começou a usá-la, a dançar com ela. Inclinou o corpo para a frente, usando o peso de seu torso, ancorando o cotovelo esquerdo em sua coxa para criar um ponto de apoio estável. Sua mão direita, ainda trêmula, repousava sobre a esquerda, não mais como um estorvo, mas como um contrapeso, um lembrete constante da imperfeição com a qual ele precisava trabalhar. Ele não estava mais lutando contra seu corpo, estava trabalhando com o que lhe restava. E então, lentamente, quase que imperceptivelmente, a mágica começou a acontecer. O monte de argila disforme começou a encontrar seu eixo. A oscilação diminuiu. A massa de barro começou a girar de forma mais suave, mais harmoniosa. Armando aplicou uma pressão constante e gentil, e a argila respondeu subindo, crescendo entre suas mãos. Não era uma forma elegante ou complexa. Era um cilindro simples, robusto, com paredes grossas e uma base sólida. As marcas de seus dedos eram visíveis. As linhas não eram perfeitamente retas, mas havia uma honestidade inegável na peça. Era uma forma nascida da luta, não da facilidade. Era um testemunho de sua persistência, a narração interna em sua cabeça, que por anos fora uma voz de autocrítica e desespero, silenciou. Havia apenas o som do torno e a sensação da argila se transformando sob seu toque. Quando ele sentiu que a forma estava estável, ele diminuiu a velocidade do torno e afastou as mãos. E então, ele abriu os olhos. O cilindro de argila molhada girava lentamente no centro da roda, imperfeito, rústico, mas inegavelmente centrado, equilibrado, inteiro.
A sala estava em um silêncio sepulcral. Ninguém se movia. O grupo de Léo o encarava, as expressões de escárnio substituídas por uma perplexidade boquiaberta. Sofia tinha as mãos sobre a boca, os olhos marejados. Júlia tinha um pequeno sorriso no rosto, um sorriso de pura admiração. Eles não haviam testemunhado a criação de uma obra de arte. Haviam testemunhado um ato de pura força de vontade, uma ressurreição em pequena escala. Haviam visto um homem lutar contra suas limitações e, se não vencer, pelo menos alcançar um honroso empate. Armando olhou para o cilindro e depois para suas mãos, ambas cobertas pela mesma camada de argila cinza. A mão direita ainda tremia, mas agora o tremor parecia menos uma maldição e mais uma característica, parte da paisagem de seu corpo. Pela primeira vez em 3 longos anos, ele não sentiu vergonha. Ele não sentiu raiva. Sentiu uma calma profunda, uma sensação de reencontro. Ele não era mais o fantasma de um grande escultor. Ele era um homem, um artesão, sentado em frente a um torno de oleiro, com as mãos sujas de barro. E naquele momento, aquilo era o suficiente. Ele havia se despido de sua antiga glória, e na vulnerabilidade de seu recomeço, encontrou um novo e inesperado tipo de dignidade. Com a calma de quem acabara de atravessar uma tempestade, ele se virou lentamente no banco. Seu olhar não procurou Sofia, nem Júlia. Ele encontrou os olhos de Léo, que o encarava, agora despojado de sua arrogância, com uma expressão de pura confusão. A tensão entre eles não havia desaparecido, mas havia se transformado. Não era mais um confronto, mas um ponto de interrogação. Armando limpou a argila de seus lábios com as costas da mão esquerda, e sua voz, quando falou, era baixa, mas ressoou por toda a sala silenciosa. Ele disse com uma simplicidade que desarmou completamente o rapaz, que argila não era pedra. Não se domina com a força, mas se convence com a paciência. E então ele fez um gesto com a cabeça em direção ao torno de Léo, que ainda tinha os restos de sua brincadeira destrutiva. Ele disse, finalmente, que era a vez dele, e que não era para ter medo de sujar as mãos. A argila, agora perfeitamente centrada no torno de Armando, girava lentamente, como um convite silencioso. E as mãos de um jovem, que até então só conheciam a linguagem da fúria e do tédio, estavam paralisadas ao lado de seu corpo. A sala inteira prendeu a respiração, esperando para ver se Léo teria a coragem necessária para aceitar o desafio, que agora era um convite para atravessar o abismo de sua própria arrogância e responder ao chamado de um mestre improvável. O primeiro e mais difícil passo na jornada de Armando havia sido dado, mas a verdadeira transformação, aquela que acontece quando uma vida toca a outra, estava apenas começando. A roda continuava a girar, aguardando uma resposta. O convite de Armando pairou na sala, denso e pesado como a argila úmida. Léo permaneceu imóvel, preso entre o instinto de recuar para a segurança de sua armadura de cinismo e o impulso inexplicável de avançar para o território desconhecido que o velho acabara de lhe oferecer. Cada segundo de seu silêncio era uma batalha. Recusar seria reafirmar seu papel de rebelde sem causa, uma identidade confortável, mas vazia. Aceitar, no entanto, seria admitir a derrota. Seria se curvar à autoridade daquele homem que ele havia tentado humilhar. Seria, acima de tudo, um ato de vulnerabilidade, um reconhecimento de que ele não sabia o que fazer, de que precisava de ajuda. Armando não o pressionou, apenas esperou, o cilindro de barro girando lentamente no torno como um relógio marcando o tempo de uma decisão crucial. Finalmente, com um movimento brusco, quase irritado, como se estivesse com raiva de si mesmo por ceder, Léo deu um passo à frente, depois outro. Ele se sentou no torno, o corpo tenso, evitando o olhar de todos. Sua primeira tentativa de centralizar o barro
Foi um reflexo de seu estado de espírito, agressiva, impaciente e, consequentemente, um fracasso total. Assim começou a mais improvável das tutorias. Armando revelou-se um mestre diferente daquele que sua arte em pedra sugeriria. Ele não ensinava através de demonstrações de sua própria habilidade, pois suas mãos não o permitiam mais. Em vez disso, ele ensinava com palavras, com perguntas, com silêncios. Ele se tornou um maestro que regia não a matéria, mas a intenção de seus alunos. Quando Léo, frustrado, dizia que a argila não obedecia, Armando se aproximava e, em vez de corrigi-lo, perguntava com uma calma enervante o que a argila estava tentando lhe dizer. Ele o forçava a sentir o material, a diagnosticar o problema através do tato, a entender que a luta não era contra o barro, mas contra sua própria impaciência. Ele transformou a oficina em um laboratório de autoconhecimento, onde cada peça disforme era uma lição não sobre cerâmica, mas sobre controle, foco e a difícil arte de ceder para poder conquistar. Para Léo, cada sessão era um exercício de humildade, uma lenta erosão de sua fachada de indiferença, expondo a rocha bruta de seu potencial. A dinâmica com Júlia era o contraponto. Enquanto Léo era um vendaval que precisava ser contido, Júlia era uma chama vacilante que precisava de oxigênio. Armando via nela uma sensibilidade e uma precisão técnica que a menina não reconhecia em si mesma. Ela tinha medo de errar, e esse medo aprisionava sua criatividade, resultando em peças pequenas e sem ambição. Com ela, a abordagem de Armando era a do encorajamento sutil. Ele não elogiava o resultado final, mas o processo. Elogiava a coragem de ter tentado uma parede mais fina, a ousadia de uma curva nova. Certa vez, quando uma de suas delicadas tigelas rachou no forno, ela estava prestes a jogá-la fora, os olhos cheios de lágrimas. Armando a deteve, pegou a peça e lhe mostrou a beleza daquela imperfeição, daquela cicatriz. Ele lhe falou sobre kintsugi, a arte japonesa de reparar cerâmica com ouro, valorizando a história da quebra. Ele disse a ela que uma peça que sobreviveu a um defeito é mais forte e mais interessante do que uma que nunca foi testada. Essa lição mudou a perspectiva de Júlia para sempre, libertando-a para experimentar, para errar e, finalmente, para criar com confiança. Lentamente, ao longo de semanas, a própria atmosfera da oficina se transformou. O caos deu lugar a uma energia focada, uma colmeia de atividade produtiva. O som predominante não era mais o de risadas debochadas, mas o zumbido constante dos tornos, o som suave da argila sendo amassada e as conversas em voz baixa, trocando dicas e ideias. Os jovens, que antes viam aquele lugar como uma obrigação, agora o frequentavam voluntariamente, mesmo fora do horário. Tornou-se um refúgio, um lugar onde podiam ser eles mesmos, onde o trabalho de suas mãos lhes conferia um senso de valor e identidade que não encontravam em nenhum outro lugar. Armando, o catalisador silencioso de toda essa mudança, movia-se entre eles como uma sombra discreta. Ele raramente tocava na argila, mas suas mãos estavam em toda parte, na confiança crescente de Júlia, na concentração recém-descoberta de Léo, na camaradagem que florescia entre aqueles jovens que, como ele, estavam apenas tentando encontrar seu centro. O ponto de virada para Léo aconteceu em uma tarde chuvosa. Ele estava trabalhando em uma peça grande, a maior que já havia tentado. A frustração era visível em seu rosto. As paredes do vaso que ele tentava erguer desabavam repetidamente. Ele estava prestes a socar a argila em um acesso de raiva. Um gesto que se tornara raro, mas que ainda o assombrava. Armando se aproximou e, pela primeira vez, colocou sua mão esquerda firme sobre as mãos tensas do rapaz no barro. Ele não guiou o movimento,
Apenas aplicou uma pressão constante, um ponto de ancoragem. Ele disse com a voz baixa, para Léo fechar os olhos e parar de lutar. Disse para ele sentir o ritmo da roda, para respirar junto com ela, para se tornar parte da máquina. Léo, hesitante, obedeceu. E por um longo minuto, eles ficaram ali, o velho e o jovem, as mãos unidas sobre o barro giratório. Então, algo se encaixou. Léo relaxou os ombros, sua respiração se aprofundou e a argila, como que por mágica, começou a subir, firme e constante. Quando ele abriu os olhos, um vaso alto e robusto girava diante dele. Ele olhou para Armando, os olhos arregalados de espanto e gratidão. Naquele dia, ele não aprendeu apenas a fazer um vaso. Aprendeu a canalizar sua força em vez de ser consumido por ela. O florescimento de Júlia foi mais silencioso, mas igualmente profundo. Inspirada pela filosofia do Kintsugi, ela começou a experimentar com formas mais complexas e delicadas. Sua grande conquista foi um conjunto de tigelas de chá, cada uma tão fina que a luz parecia atravessá-las. Durante o processo, a borda de uma delas lascou levemente. Em vez de descartá-la, ela passou horas lixando a imperfeição, tornando-a suave e orgânica, transformando o defeito em um detalhe de design único. Quando mostrou o conjunto a Armando, ele não disse nada por um longo tempo. Apenas pegou a tigela defeituosa, sentiu a borda lisa com o polegar e sorriu, um sorriso genuíno e pleno que iluminou seu rosto cansado. Aquele sorriso silencioso foi o maior elogio que Júlia já recebera em sua vida. Ele validou não apenas seu trabalho, mas sua nova filosofia de abraçar a imperfeição. Ela finalmente entendeu que a beleza não estava na ausência de falhas, mas na graça com que se lida com elas. O impacto da presença de Armando se espalhou como ondas concêntricas. Os outros jovens da oficina, observando as transformações de Léo e Júlia, também se tornaram mais sérios e dedicados. Começou uma competição saudável, uma troca de conhecimentos. A oficina de cerâmica, antes o patinho feio das atividades do centro, tornou-se o seu coração pulsante. Pais e outros membros da comunidade, atraídos pelo barulho produtivo, começaram a aparecer para ver o que estava acontecendo. Eles viam seus filhos, muitos deles considerados difíceis, completamente imersos, concentrados, criando objetos de beleza com as próprias mãos. Eles viam o respeito com que tratavam o velho mestre, a forma como ouviam suas palavras. A oficina deixou de ser um mero passatempo para se tornar um projeto de comunidade, um testemunho vivo do poder transformador da arte e da mentoria. O lugar que Armando relutantemente entrara para condenar havia se tornado, sob sua regência silenciosa, uma catedral de pequenas esperanças. Sofia observava tudo de sua mesa na recepção, com um sentimento de assombro. Sua aposta desesperada em Armando Veloso havia rendido dividendos que ela jamais poderia ter sonhado. Ela via a mudança nele todos os dias. O homem amargo e recluso que batera a porta em seu rosto havia desaparecido, substituído por uma figura de autoridade tranquila e propósito renovado. A bengala que ele usava no início fora deixada de lado. Seu andar era mais firme, sua postura mais ereta. O tremor em sua mão direita ainda estava lá, mas ele não a escondia mais no bolso. Ela repousava à vista de todos, uma parte aceita de quem ele era. Ele conversava com os pais, ouvia os problemas dos jovens, dava conselhos que iam muito além da cerâmica. Ele havia se tornado o pilar daquele lugar. Sofia percebeu que não havia apenas salvado a oficina de cerâmica. De alguma forma, aqueles jovens e aquele lugar haviam salvado Armando Veloso, libertando-o da prisão de seu próprio passado. Uma mão que se estende, uma palavra que incentiva, uma segunda chance que é oferecida e aceita.
A transformação que tomou conta do Centro Comunitário Vizinhança Ativa não foi fruto de um milagre, mas de um único e corajoso gesto que gerou uma reação em cadeia, provando que a mudança em uma comunidade muitas vezes começa com a transformação de um indivíduo. Cada um de nós carrega o potencial de ser um catalisador na vida de outra pessoa, assim como o mestre de Armando foi para ele, e como ele, relutantemente, se tornou para Léo e Júlia. Qual foi o momento, ou quem foi a pessoa, que mudou o curso da sua história? Quem viu em você um potencial que nem você mesmo reconhecia? Compartilhe sua história nos comentários. Suas palavras podem ser a faísca que inspira outra pessoa a dar o primeiro passo, a acreditar na própria capacidade de mudar e de, quem sabe, se tornar o mestre na história de alguém. Foi de Sofia a ideia de organizar uma pequena exposição para celebrar o trabalho dos jovens. Uma mostra de talentos, como ela chamou. A ideia foi recebida com um misto de entusiasmo e nervosismo pelos alunos. A perspectiva de exibir suas obras para a comunidade era assustadora, mas também emocionante. Armando, previsivelmente, foi contra a ideia no início. A palavra exposição trazia de volta fantasmas de um mundo de críticos, de competição, de um tipo de validação que ele não mais buscava. Ele argumentou que o trabalho que faziam era sobre o processo, não sobre o aplauso. Mas ao ver a chama de orgulho nos olhos de seus alunos, a vontade de mostrar aos seus pais e amigos o que haviam conquistado, ele cedeu. Ele entendeu que aquele momento não era sobre ele, mas sobre eles. Era a chance deles de receberem o reconhecimento que ele um dia buscou e que agora podia ajudar a proporcionar. Enquanto os jovens passavam as semanas seguintes selecionando e aprimorando suas melhores peças, Armando se viu inquieto. Ele era o professor, o mentor, mas não se sentia parte do grupo de artistas. Incentivado por Júlia, que insistia que a exposição não estaria completa sem uma obra do mestre, ele decidiu criar algo novo. Recusou-se a usar o torno, que ele agora via como a ferramenta dos seus alunos. Em vez disso, ele se voltou para uma das técnicas mais antigas e humildes da cerâmica, o acordelado, ou a construção com rolos de argila. Dia após dia, ele se sentava em um canto da oficina, enrolando pacientemente longos macarrões de barro e sobrepondo-os em círculos, construindo lentamente, camada por camada, a parede de um grande vaso. O processo era lento, meditativo, exigindo uma paciência que ele não possuía há anos. E, crucialmente, era um processo que sua mão esquerda conseguia dominar completamente, enquanto a direita servia apenas como um apoio gentil. A peça que emergiu de suas mãos era diferente de tudo que ele já havia criado. Suas esculturas em pedra eram monumentos à perfeição, atenção, ao movimento capturado com uma precisão quase divina. Eram obras de um solista virtuoso. Este vaso, no entanto, era uma obra de coral. Era rústico, orgânico, e suas paredes não eram perfeitamente lisas. Elas carregavam as marcas de seus dedos, as junções visíveis de cada rolo de argila, celebrando o processo de sua construção. A forma era generosa, bojuda, como uma figura materna. Não desafiava o céu como o Ícaro. Em vez disso, parecia firmemente plantada na terra, pronta para receber, para conter. Enquanto o construía, Armando refletiu sobre a natureza de suas criações. O Ícaro era a personificação de sua ambição solitária, uma obra sobre o eu. O vaso de barro, por outro lado, era uma obra sobre o nós. Era forte, não por ser impecável, mas por ser construído a partir da união de muitas partes pequenas e imperfeitas, uma metáfora perfeita para a pequena comunidade que ele havia ajudado a formar. A noite da exposição chegou, e o centro comunitário, humildemente decorado com luzes coloridas e painéis de tecido, estava lotado. O ar vibrava com uma energia de celebração,
As peças dos jovens estavam dispostas em pedestais improvisados, cada uma com uma pequena etiqueta com seu nome. Pais, vizinhos e amigos circulavam pela sala, os rostos iluminados pela surpresa e pelo orgulho. Armando se manteve à distância, observando a cena. Ele viu o pai de Léo, um homem de aparência severa que ele já vira no bairro, parado em frente ao vaso grande e assimétrico de seu filho, a mão no queixo, uma expressão de respeito relutante no rosto. Léo, ao lado, explicava algo com uma confiança que Armando nunca vira nele antes. Ele viu Júlia, cercada por um grupo de amigas, rindo enquanto mostrava a elas a borda consertada de sua tigela favorita. Naquele momento, Armando sentiu uma onda de satisfação tão profunda e pura que superava qualquer aplauso que já recebera em sua vida. No centro da sala, sobre um pedestal de destaque, estava o grande vaso de Armando. Ele atraía os olhares por sua presença serena e honesta. Muitas pessoas não sabiam quem o havia feito. Apenas admiravam a peça por sua beleza rústica. Armando não buscava os holofotes. Ele estava contente em seu canto, observando. Foi quando Júlia se aproximou dele, as mãos para trás, com um ar de solenidade tímida. Ela lhe estendeu um pequeno objeto embrulhado em um lenço. Ele desembrulhou e encontrou uma pequena escultura de argila queimada e esmaltada. Era uma réplica de sua própria mão esquerda, a palma aberta, forte e detalhada. Um tributo silencioso ao gesto que iniciara tudo. Armando ficou sem palavras. Ele segurou a pequena mão de argila na sua, sentindo o peso e o calor da gratidão da menina. Aquele pequeno objeto, feito por uma de suas alunas, valia mais para ele do que todas as obras que vendera para museus e colecionadores. Foi então que Sofia se aproximou do vaso de Armando e colocou ao lado dele uma pequena placa de identificação que ela mantivera escondida até então. Armando se aproximou para ler. Ele esperava ver seu nome, talvez um título para a obra. Mas o que estava escrito o atingiu com a força de uma revelação. A placa não dizia Armando Veloso, escultor. Dizia simplesmente o maestro do barro e seus alunos. Ele leu as palavras várias vezes. O maestro do barro. O título era perfeito. Não era sobre ele, o gênio solitário, mas sobre sua relação com os outros. Era um título que não falava de perfeição, mas de regência. Não de criação individual, mas de harmonia coletiva. Ele olhou para Sofia, que lhe deu um sorriso cúmplice. Naquele momento, ele aceitou plenamente sua nova identidade. Aquele era ele agora. O escultor de pedra estava morto, e ele estava em paz com isso. Em seu lugar, havia nascido um maestro de barro, e sua orquestra estava ali, viva e pulsante, ao seu redor. No meio da celebração, um rosto familiar se aproximou. Era um jornalista cultural da cidade, um homem que havia escrito críticas entusiasmadas sobre o trabalho de Armando no passado. Ele parecia genuinamente feliz em revê-lo, mas também confuso. Ele gesticulou para o vaso e para as peças dos jovens e perguntou, com uma curiosidade sincera, se Armando havia abandonado a grande arte para se dedicar a projetos sociais. A pergunta, que antes o teria ofendido profundamente, agora o fez sorrir. Ele olhou para o jornalista, depois para a oficina improvisada e respondeu com uma serenidade que surpreendeu a ambos. Ele disse que não havia abandonado nada, apenas mudado de material. Explicou que a pedra lhe ensinara sobre a busca da perfeição, sobre a permanência e a glória do indivíduo. Mas a argila, disse ele, estava lhe ensinando algo muito mais importante, sobre a comunidade, sobre a beleza da imperfeição e sobre a nobreza de tudo aquilo que pode ser remendado, refeito e transformado. Mais tarde naquela noite, muito depois que a exposição terminou e o centro comunitário ficou em silêncio, Armando voltou para sua própria oficina.
A porta, que antes ele mantinha trancada, agora estava sempre aberta. A luz da lua entrava pela claraboia, iluminando o espaço. Ele caminhou diretamente para o centro da sala e, sem hesitação, puxou o lençol que cobria o Ícaro. Ali estava ele, o monumento à sua ambição interrompida, o rosto triunfante, as mãos por fazer. Ele o encarou por um longo tempo, mas, pela primeira vez, não sentiu dor nem fracasso. Ele não via mais uma obra inacabada. Via uma história que havia encontrado um final diferente e mais interessante do que o planejado. Ele entendeu que seu voo não havia sido interrompido. Ele apenas havia mudado de rota. O Ícaro não precisava de mãos. Sua glória estava em sua promessa. E seu valor, em tê-lo levado até o limite de si mesmo, forçando-o a descobrir o que havia do outro lado da queda. Com uma paz que não sentia há anos, ele colocou o lençol de volta sobre a estátua, não para esconder uma vergonha, mas para guardar uma lembrança querida, como quem fecha um álbum de fotografias. Ele não precisava mais daquele fantasma para se definir. Sua identidade não estava mais presa naquela pedra fria. Estava viva, quente e pulsante na argila que ainda sujava suas unhas, nas risadas que ainda ecoavam em seus ouvidos, na pequena mão de cerâmica que agora repousava sobre sua bancada de trabalho. Ele apagou a luz da oficina, mas em vez de trancar a porta, deixou-a apenas encostada, um convite para que a vida continuasse a entrar. Ele havia finalmente entendido que a verdadeira permanência não está na obra que sobrevive ao artista, mas no legado que vive através das pessoas que ele tocou. A cena final se passa algumas semanas depois, na oficina do centro comunitário. A sala está limpa e organizada. Armando, Léo e Júlia estão guardando os últimos materiais. Há uma cumplicidade fácil entre eles. Léo, sem que ninguém peça, começa a organizar as ferramentas na parede com o mesmo cuidado metódico que um dia fora exclusivo de Armando. Júlia discute com Armando os méritos de um novo tipo de esmalte que descobriu. É uma cena de normalidade, de continuidade. Armando para por um momento e observa os dois. Ele olha para suas próprias mãos, que repousam sobre a mesa. A direita, com seu tremor constante. A esquerda, com sua força serena. Elas não eram mais inimigas. Eram parceiras, cada uma com sua função, cada uma com sua história. Eram as mãos de um maestro. O escultor criava para si. O maestro regia para os outros. E Armando Veloso, finalmente, havia encontrado sua verdadeira música. A câmera se aproxima lentamente de suas mãos, juntas sobre a mesa, uma trêmula, a outra firme, ambas cobertas por uma fina poeira de argila seca, como um testemunho de seu trabalho. A narração final, suave e contemplativa, encerra a história. Dizem que a maior glória de um artesão está na obra que ele deixa para trás, imune ao tempo. Mas Armando Veloso descobriu uma glória ainda maior. Ele percebeu que as mãos de um verdadeiro mestre não servem apenas para moldar a matéria inanimada, mas para ajudar outras mãos a encontrar a força para moldar as suas próprias vidas. Pois a arte mais duradoura não é aquela que se esculpe na pedra, mas aquela que se inscreve com paciência e afeto na alma humana. A imagem se desvanece lentamente, deixando apenas a sensação de um ciclo completo, de uma vida que não apenas recuperou sua dignidade, mas a redefiniu de uma forma muito mais rica e ressonante.